Gente, boa noite, tudo bem? Oficialmente aqui vamos começar a nossa capacitação no período trainee, porque, enfim, vocês já fizeram a tarefa de Comex, agora a gente vai para o outro lado também de projetos, que é, no caso, dupla nacionalidade e visto. Então, um spoilerzinho, não tão spoiler, na verdade, porque acho que dá para perceber, a tarefa de vocês vai ser sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Assim, enfim, nossos serviços de pessoa física, dupla nacionalidade e visto, acho que a gente pode pular isso aqui, porque aparentemente todo mundo já sabe, né? Assim, eu vou começar apresentando uns conceitos e algumas coisas, assim, que não que fogem, mas que são um pouco prévias em relação a realmente nossos serviços de DN, coisas mais específicas, a gente vai chegar depois, mas que são importantes para, assim, vocês terem um certo conhecimento, tanto da empresa em si, né, principalmente essa parte agora, quanto conhecimento sobre dupla nacionalidade e esse processo que, assim, óbvio que ninguém aprende de primeira aqui, porque na prática a gente vai rever muito isso, mas é interessante que vocês saibam minimamente, entendeu? Saibam só um pouquinho, porque, sabe, vocês tenham visto isso uma vez na vida, pelo menos, e vocês vão ver agora. Enfim, o que é uma consultoria? Basicamente, só explicando um pouquinho, porque, assim, principalmente em relação a serviço de dupla nacionalidade, muitos leads confundem a gente com assessorias. E a gente não é uma assessoria, a gente é uma consultoria. Basicamente, a gente fornece um passo a passo para que os clientes consigam iniciar o processo de dupla nacionalidade, visto ou de internacionalização. Então, assim, a gente não acompanha ele durante o processo, a gente, no caso de DN, né, a gente não entrega documentos, a gente não pega documento da pessoa, entendeu? A gente não vai para o consulado, para os cartórios, para as igrejas pegar os documentos dos nossos leads para ajudar eles, entendeu? Para começar o processo por eles. A gente não faz isso. A gente, assim, de forma bem prática, o que a gente faz é basicamente criar um grande documento com todo o passo a passo, com tudo que a gente recomenda, com tudo que ele tem que fazer, com todos os documentos que ele precisa ter, enfim, tudo isso, e dá para ele, e assim, ele seja feliz no que ele quiser fazer, entendeu? A gente só orienta ele absolutamente tudo que ele precisa, e aí ele que começa o processo sozinho. E em questão de serviços de Comex, negociação com compradores e investidores, a gente também não faz, entendeu? A gente, por exemplo, na pesquisa de compradores, a gente acha compradores, a gente faz um primeiro contato, mas a gente não faz a negociação, entendeu? Então, tipo, nosso cliente, a gente não responde por ele, a gente passa o contato do comprador para o nosso cliente. Mas, enfim, basicamente isso. Amiga, posso te interromper rapidinho? Pode. A gente pode fazer uma troca rápida, porque eu não sabia que ia bugar isso. Tem algumas imagens que eu acabei colocando com Pro. Posso apresentar ao invés de você? Porque essas imagens não vão bugar. Ué, mas pra mim não tava bugado, amiga. Na apresentação aparece, a imagem ela vem com uma marca d'água. Ah. Ai, Ué, gente, eu não me incomodo com isso, não. Não se é tão incomoda, incômodo assim, galera. gente? Não se Ah, então incomoda estejam avisados. Tem algumas Quem com um imagens nunca, que vão slide com marca aparecer com. d'água? quem nunca Sim. colocou uma imagenzinha com marca d'água no slide? Ai, gente, tá tudo bem. Aqui é isso. Então, eu vou seguir assim, tá, Eduardo? Se você se importa. Fica à vontade, eu só avisei só. Tá, tranquilo então. Enfim, gente, consultoria é isso, tá? Só pra explicar um pouquinho sobre o que a gente é. Oxi, não sei se passou. Tá, ok. Ó, precificação, outro fun fact em relação a gente. Precificação de um serviço a gente faz junto com a DMFIM. Projetos, assim, basicamente é um núcleo que tem que dar as informações para a DMFIM, porque a gente que normalmente sabe melhor distinguir se, essa pessoa que chegou querendo tirar ADN a partir do avô, essa pessoa consegue ou não. A gente que define isso, entendeu? A gente que normalmente define quantidade de pessoas que vão participar do projeto, quantidade de membros mesmo dos projetos. A gente fala sobre a dificuldade do projeto também, porque tem projetos que são mais fáceis, mais difíceis. Também fator que afeta a precificação, né? A quantidade de pessoas requerendo o serviço. Então, às vezes, pode vir uma DN que, sei lá, pai e filho querem. Isso pode mudar o preço. Normalmente muda, no caso, né? Que são duas pessoas. Aí a gente passa isso para a DMFIM, aí a DMFIM que faz efetivamente as continhas lá e cria uma precificação para a gente apresentar. Entendeu? E, curiosidade, o serviço de DN alemã é um pouco mais caro do que os outros, porque tem mais particularidades e documentos mais específicos, mas isso é um outro spoilerzinho, entendeu? Porque vocês vão lidar com isso daqui a pouco.
Mas conceitos importantes, aquilo que eu falei que que estamos chegando no momento de apresentar algumas coisas que têm a ver com esse universo de dupla nacionalidade, visto que é interessante vocês saberem. Jus sanguíneos e jus solis, eu acho que na verdade vocês já devem ter ouvido de todos ou quase todos, porque enfim, a gente faz RI não contar essas coisas. Mas enfim, jus sanguíneos e jus solis, tradução juramentada, certidão inteiro teor e apostilamento de aia. Jus sanguíneos e jus solis. Gente, é uma coisa meio... Assim, é bem prática, sabe? Tipo, pelo nome você já consegue entender. Jus sanguíneos, direito de aquisição de cidadania através do sangue. Então, assim, você vai adquirir a cidadania por meio dos seus pais, dos seus avós, enfim, outros parentes. Então, seu bisavô é um alemão, então você tem direito à cidadania alemã, entendeu? É por sangue, no caso. E ela é indiferente ao local de nascimento. Então, você pode nascer aqui no Brasil, mas seu pai era português, você pode ser português também, entendeu? Diferente da jus solis. A jus solis é o direito de aquisição através do local de nascimento. É uma cidadania originária. Então, assim, essas duas, na verdade, acho que são cidadanias originárias, porque tem outro tipo de cidadania, tipo assim, por naturalização. Isso aí é uma cidadania derivada. Eu pesquisei. Enfim, mas é isso. Jus solis, gente. Você nasceu num lugar, então você é automaticamente cidadão daquele lugar. Então, assim, você não é só brasileiro porque você é filho de brasileiro. Você é brasileiro porque você nasceu aqui também. Entendeu? E aí, obviamente que não são todos os países que são assim, né? Enfim, aqui a gente menciona o Brasil, alguns países da América, como os Estados Unidos, adotam aquisição por jus solis. Mas é isso. Bem simples. Tradução juramentada e certidão inteiro teor. Tradução juramentada. Gente, assim, se você vai tentar entrar com um processo de DN alemã, os documentos vão estar em alemão, provavelmente, do seu antepassado. E aí, você precisa traduzir esse documento, só que você não vai traduzir esse documento, você não vai botar no Google Tradutor, não vai ser assim. Tem um tradutor juramentado, que é um tradutor que é oficializado, reconhecido pelo governo, para justamente fazer com que aquela tradução seja, enfim, seja, né, certa, seja reconhecida como verdadeira, entendeu? E essa é uma etapa que é essencial no processo de aquisição de dupla nacionalidade. Você precisa traduzir os seus documentos da forma corretinha para você dar entrada no processo. E certidão inteiro teor é basicamente uma certidão que tem a reprodução integral e original do documento. Então, basicamente, é uma transcrição literal, assim, das informações que tem nos seus documentos para um outro documento. Nele há informações contidas no livro do cartório do registro civil, de emissão original do documento, então quem emitiu, qual foi o contexto, enfim, tem essas coisas. Também é uma etapa importante, entendeu? É basicamente para mostrar que esse documento aqui passou por essa transcrição, então ele pode ser usado porque ele é verdadeiro, enfim. Isso é tudo só para confirmar que o documento é verídico, entendeu? Apostilamento de Haia. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido Haia, pelo menos nessa palavra, por quê? Convenção de Haia, 1961, participação de 41 países, aí teve a proposta da criação da apostila de Haia, né? Vários países assinaram o tratado, incluindo o Brasil. Basicamente, tem o objetivo de simplificar o processo de legalização de documentos internacionais. Então, esse apostilamento também certifica a origem do documento público e a autenticidade das assinaturas e selos. Então, se você vai tentar tirar, vai para o consulado alemão aqui no Brasil, você tem que apresentar um documento apostilado, porque isso mostra que, tipo, o seu documento aqui vale também lá, entendeu? Lá na Alemanha. E aí é isso, valida o documento para que ele seja reconhecido pelos países signatários e o selo de Haia dispensa a necessidade de legalização consular. Eu espero que essas explicações tenham sido suficientes, gente. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar, mas a gente vai passar agora para uma etapa que a gente vai explicar um pouquinho melhor as duplas nacionalidades em si, entendeu? E eu deixo vocês com a Luísa agora. Deixa eu falar, Luísa. Primeiramente, queria falar que eu, como coordenadora de projetos, achava que o apostilamento de Aya tinha alguma coisa a ver com aquela série que tem, aquele livro, sei lá, o Conto de Aya. Acontece, né? A gente aprende aqui também, vivendo e aprendendo, acabei de aprender. Então, aqui, os serviços de DN que a gente oferece são de DN alemã, portuguesa, espanhola e italiana, pelo menos o que está previsto na nossa cartilha de serviços, porque, assim, a gente, como empresa júnior, quando vocês entrarem, vocês vão entender que a gente acaba abraçando coisas que a gente não costuma fazer. Ou seja, já fizemos reunião
de nacionalidade suíça, se não me engano, austríaca, brasileira, inclusive, um brasileiro que. Não, um espanhol que era casado com um brasileiro. Então, assim, é o que está previsto, mas a gente recebe outras coisas também. Pode passar, Laura. Eu já ia passar no meu computador. Tá, começando pela nacionalidade alemã, que é a que a gente mais faz aqui, eu acho que a Laura falou, e principalmente por conta da sua dificuldade, porque ela tem vários trâmitezinhos, várias especificidades, assim, é confuso, tem várias questões. Aqui a gente só listou algumas, que é a necessidade da matrícula consular para antepassados imigrados antes de 1904. Tem alguma coisa do ano de unificação da Alemanha também. Muita gente chega, muito lead chega para a gente querendo de algum antepassado que veio para o Brasil antes da unificação alemã, aí não dá, porque não era Alemanha ainda. Tem aqui a questão da perseguição nazista, ou seja, pessoas que saíram da Alemanha perseguidos, os descendentes dessa pessoa ainda têm direito, apesar dela ter fugido. Tem aqui esse programa de facilitação para alemães da antiga União Soviética, ou seja, países ali do leste europeu, e serviço militar. Isso não estou falando nem o que impede ou favorece. Vocês vão descobrir. Pode passar. Ah, tá. Forma de filiação, vocês vão ver que vai ser tudo a mesma coisa. Que a Laura falou, jus sanguinis e jus solis. Todas as nacionalidades que a gente vai apresentar aqui têm essas duas formas de aquisição. A portuguesa, que é que muitos de nós têm, ela tem um limite geracional, de pai, filho, avô, filho. Tem algumas formas de conseguir, às vezes, por um bisavô, mas é mais complicado. A gente tem aí alguns fatores a serem avaliados, como vocês podem ver, a reparação a judeus sefarditas, que eu não vou conseguir explicar para vocês, e uma mudança na lei de 2022 que apresentou alguns aspectos facilitadores e complicadores para netos, cônjuges, só companheiros, etc. Pode passar. A nacionalidade espanhola, algumas interferências que é bem recente. Tem aí a Lei da Memória Democrática de 2022, que abrange os descendentes, netos de exilados na Guerra Civil, na ditadura de Francisco Franco. Uma curiosidade que você tem que, para você tirar a dupla nacionalidade espanhola, você não pode continuar com a sua nacionalidade, ou seja, você tem que renunciar à sua nacionalidade original, a não ser que você seja cidadão desses países. Você fala ibero ou íbero? Ibério. Íbero? Americanos, dentre Tchau. eles o Brasil. Ou seja, se você é brasileiro e você tem alguma ascendência espanhola, não se preocupe, você pode continuar sendo brasileiro, que eu acho que é o que todo mundo quer. Pode passar. Eu tô passando rápido porque a parte importante tá vindo ainda. A nacionalidade italiana, eu não sei se vocês acompanham aqui, a gente aqui em projetos, a gente está muito ligado nisso, porque estão tendo algumas reformulações na legislação da nacionalidade italiana. Não sabemos o que está acontecendo. Recentemente, acho que isso na semana passada, foi aprovado que a ausência de limite geracional vai continuar viável assim por via judicial somente. Então você meio que entra com um processo contra o Estado italiano, basicamente falando que você quer a sua cidadania, isso custa caro. E curiosidade, na verdade, é um projeto que a gente não está fazendo no momento da Argos, porque a gente não quer se meter com nada que dificulta, porque não tem como a gente, como a Laura falou, uma assessoria tem muito mais conhecimento para fornecer esse tipo de ajuda, né? Porque eles literalmente vão acompanhar o cliente no processo todo, e como a gente só faz uma orientação e a gente não tem, por exemplo, uma consultoria jurídica para auxiliar a gente nessas questões, não está no papel da Argos fornecer isso, e na verdade é um debate que a gente estava tendo antes mesmo dessas reformulações na legislação começar, porque reforçando, vocês vão ver que a gente reforça o tempo todo que a gente é uma consultoria.
Então, basicamente, tudo que está escrito, todas as orientações já apresentadas no site do consulado italiano, eles mesmos falam que você não precisa de uma consultoria para conseguir a cidadania, a não ser que você queira uma assessoria para não ter trabalho. Mas todas as informações de envio de documento estão lá. Ou seja, a gente apresentou que a gente faz esse serviço, mas tá meio na corda bamba, porque em breve talvez a gente não faça por essas questões. Pode passar. Pode passar de novo, porque depois eu vou voltar nele. Eu queria ter mudado a ordem, mas aí ia mudar o padrão das cores dos slides. Eu não quis. Vamos lá, uma parte importante. Eu não sei quais de vocês estão no trainee de negociação. Talvez vocês já tenham visto essa questão. Mas uma coisa muito, muito, muito importante que vocês vão ver aqui em projetos é a questão das reuniões. A gente tem muita reunião com leads, não é só a negociação que tem. Participa projetos, negociação e agora o ADM Fin também, porque a gente adicionou antigamente, não participava ninguém de ADM Fin, só que é importante ter justamente porque apesar da nossa precificação ser personalizada, ou seja, na hora a gente não apresenta um preço, os clientes sempre perguntam. Eles sempre perguntam uma média, é importante ter a DM Fin lá para explicar que a precificação é personalizada, etc. Me perdi. Mas a estrutura das reuniões. Vamos, no caso da reunião de viabilidade, que é a reunião que a gente tem, reunião de viabilidade, a gente chama para os leads de serviço de pessoa física, não de Comex. Então, como é que é a estrutura dessa reunião? Negociação começa sempre apresentando os serviços não, a empresa, aquela história que vocês provavelmente já escutaram, que a gente está no mercado desde 2010, empresa júnior, blá, blá, blá. Eu já sei esse discurso de cor. Mas projetos finalmente entra na parte de fazer a apresentação dos nossos serviços. Apesar dos leads já chegarem na gente com um pedido, a gente sempre apresenta, assim, não todos, obviamente, se a pessoa chega querendo um serviço de DN, a gente não vai apresentar uma análise comercial para eles, mas a gente apresenta um visto, porque vai que, é sempre no vai que a gente consegue os melhores clientes. Aí a gente apresenta e fazemos a pergunta de viabilidade de acordo. Por exemplo, se a pessoa chega falando que tem uma avó portuguesa e que quer fazer dupla nacionalidade, a gente tem o script de perguntas para dupla nacionalidade específica, então as perguntas mudam de acordo com o tipo de nacionalidade que a gente faz, e a gente vai anotando as informações, e a gente nunca fala na hora se pode ou não, se é viável ou não, porque tem algumas questões que são eliminatórias de cara, mas é sempre é um erro falar que não dá na hora, porque, assim, nunca se sabe, você sempre pode pesquisar, achar uma alternativa. Então, normalmente, a gente faz essa reunião de viabilidade e depois a gente atesta essa viabilidade. Então, a gente vai lá, reúne o nosso material, se precisar fazer alguma pesquisa adicional, a gente faz e a gente atesta para poder passar essa devolutiva para o cliente. Agora pode voltar para o outro slide. Como é que o nosso documento é estruturado? Apesar da gente falar que os nossos serviços são personalizados, o serviço de dupla nacionalidade é o único, na minha opinião, talvez na opinião de todo mundo dos projetos também, que a gente consegue ter uma padronização maior justamente por ter regras. Então, a gente sabe exatamente o que a gente vai colocar, sabe os documentos que vão precisar, não é uma pesquisa que a gente tem que ficar fazendo constantemente. A depender do caso, obviamente, porque o tanto de caso doido, eu falo, é a Argos. A Argos, eu não sei quantos de vocês estavam no dia D também, da apresentação que a gente fez para os calouros, mas a gente contou como a Argos sempre recebe uns casos inusitados, então sempre o caso mais complicado a gente recebe, esse realmente tem que ter uma atenção especial, mas, resumindo, o que a gente faz no nosso documento, a nossa entrega final do serviço de IDN para os nossos clientes? A gente faz um checklist da documentação necessária, o formato que ele tem que ser enviado, então tudo aquilo que a Laura falou da apostila de AIA, e eu não sei se você falou de certidão de inteiro teor, enfim, vários termos técnicos que
além do que a Laura apresentou, mas normalmente é isso. Todos têm que ser apostilados, traduzidos com trator juramentado. A gente escreve tudo isso, detalha. A gente faz o passo a passo do requerimento, porque dependendo da nacionalidade, tem formas diferentes de você pedir. Você pode enviar presencialmente no consulado, você pode enviar por correio direto para o país, ou você pode fazer até no país mesmo. Conheço muitas pessoas que tiraram dupla nacionalidade portuguesa, por exemplo, que fizeram direto em Portugal. Tudo isso é viável e às vezes o cliente apresenta se ele tem algo que ele já tem em mente, a forma que ele quer, às vezes não. Então tá no nosso papel mostrar todas as alternativas dele. Como eu falei, a gente faz o checklist de documento, informações adicionais, o que a gente costuma colocar nessa parte? Onde que ele consegue buscar os documentos, ou seja, normalmente na reunião de viabilidade, a gente colhe informações básicas sobre o cliente, sobre, por exemplo, o lugar que ele mora. Então, na parte de informações adicionais, a gente vai buscar cartórios ali na região que ele mora, ou na cidade, ou perto, porque em muitas cidades pequenas não tem cartório que faz apostilamento de AIA, por exemplo. A gente reúne valores, mostra, além, né, do preço que ele pagou para a gente, existe ali o preço da nacionalidade que ele vai requerir. Então, todas as informações a gente coloca e, por fim, o agradecimento pela confiança na Argos, etc. Agora acabou. Boa noite, gente. Eu vou falar rapidinho sobre o serviço de visto, que eu sei que vocês estão ansiosos para poder saber qual que vai ser a tarefa. Acho que talvez vocês já tenham ideia qual vai ser o serviço que vocês vão trabalhar, mas a gente tem que apresentar todos os serviços da Argos, né? São 3 tipos de vistos principais que a gente costuma receber, que é o de turismo, o de trabalho e o de estudo, mas eles têm algumas relatividades. O de turismo é o que a gente costuma receber, né, em maior quantidade. Ele tem uma procura maior e ele também tem um nível de dificuldade mais simples, né, na questão burocrática, de documentos. O visto de trabalho ele tem uma dificuldade um pouco maior ali por conta das documentações, às vezes, de uma empresa, para fazer aquelas comprovações que o cliente ele vai precisar, né, para poder receber esse visto de fora. E ele tem uma procura um pouco mais relativa. O visto de estudo ele já tem uma procura um pouco menor. E a dificuldade também vai depender bastante do caso específico do cliente. No geral, o serviço de visto ele é um pouco parecido, de forma regrada, com a dupla nacionalidade. A gente tem ali uma parte de avaliação para ver se é viável, se não é viável. Vai ter uma etapa de estudo para poder a gente estudar o caso, ver os detalhes melhor, para poder ver se realmente dá para fazer, ver soluções, caso, né, tenha alguns impedimentos, dependendo do caso, e montar ali o projeto final para poder entregar para o cliente. Então, regradamente, estrutural, é bem parecido com o de dupla nacionalidade. Pode passar, Laura. E aí a gente encerra a nossa apresentação, nossa capacitação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Pode falar, Nicolite. Oi, gente, muito bacana a capacitação, parabéns para todo mundo, acho que ficou muito claro e eu consegui aprender um monte de coisa aqui também. Parabéns. A minha pergunta é o seguinte, eu vi que, bom, primeiro eu vi na alemã, mas depois eu vi que em todas isso se repete, né? Que uma das formas de conseguir o visto de dupla nacionalidade, com a Alemanha, com a Itália, com Portugal, com a Espanha, é o direito de terra, né, o jus solis, não sei como é que se fala, jus solis. Só que como que funciona isso se a pessoa que está pedindo a dupla nacionalidade, ela necessariamente ela nasceu em outro lugar, né? Tipo, uma pessoa brasileira vai requerer o jus solis de Portugal. Mas ela nasceu no Brasil, ela não nasceu em Portugal. Eu não sei se eu entendi errado, alguém consegue me ajudar? Como que eu consigo a dupla nacionalidade pela via do jus solis se eu estou querendo a minha segunda nacionalidade, se eu já nasci em outro país? Então, você não necessariamente solicita a nacionalidade pela forma jus solis.
Tipo assim, a jus solis é basicamente o direito que você tem, é basicamente a forma do direito que você tem pela cidadania, entendeu? Que é justamente o da terra. Então, tipo, não, você não solicita uma cidadania de um país que você nasceu, entende? Tipo assim, você pode solicitar de outras formas, como eu até mencionei, de tipo assim, você ir morar para num país com um visto permanente, aí você pode solicitar pela naturalização e tudo mais, ou pelo trabalho, enfim. A Jus Solis é mais uma. Enfim, é basicamente para uma forma de filiação que você tem, entendeu? Posso complementar? Eu Pode acho que fui eu perguntar. que causei confusão na sua cabeça, porque eu falei besteira. Eu falei que são as formas de requisitar a dupla nacionalidade, mas não é isso. É as formas de você ser alemão, ser português, da mesma forma que, por exemplo, a gente botou ali os jus sanguíneos. Mas não necessariamente você tem um ascendente alemão. Pode ser seu esposo, você pode só ter ido estudar e você quer se naturalizar. Então, são essas formas. Eu acho que eu que fiz a confusão, peço desculpas. Não, agora eu entendi. Obrigado, viu, gente? Eu tinha ficado confuso mesmo. Mas foi maravilhoso, pô, eu entendi tudo. Pode falar, Alice. Gente, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é que foi uma das primeiras coisas que vocês falaram e eu fiquei um pouco confusa. Vocês falaram que às vezes projetos têm esse primeiro contato com o lead. E eu imaginava que seria negociação. Aí eu não entendi bem. Então, pode falar Posso você. responder essa? Pode. Vamos lá. Novamente, olha, talvez eu tenha confundido as pessoas de novo. Bom, negociação é o núcleo que faz a prospecção. Ou seja, vamos lá, a prospecção ativa. A prospecção passiva, acho que a galera que está em marketing ou que só viu a capacidade no mesmo, provavelmente entendeu, que são os leads que chegam até a gente sem que a gente tenha que ir até eles, ou seja, pelo Instagram, pelo blog, etc. E a prospecção ativa é negociação que faz, ou seja, ele que vai, o núcleo que vai mandar mensagem para as empresas, tentar encontrar alguma parceria. Teve uma época que a gente ficou. Existe essa dificuldade aí de prospectar pessoa física, né? Eu tô falando sem muita propriedade, porque eu não sou de negociação, mas eu já tô aqui há quase um ano, então acho que eu tenho algum embasamento para falar, justamente porque projetos têm muito contato com negociação. Mas o que eu falei do primeiro contato é que a gente participa da primeira reunião com o cliente, que é a reunião de viabilidade quando é de pessoa física e reunião de diagnóstica quando é de Comex. Mas o primeiro contato em termos de forma de contatar a Argos costuma ser com negociação mesmo. Ficou claro? Pode falar, Laura. Não ia nem falar sobre isso, assim, se você já tiver terminado, pode falar. É porque eu ia só retificar levemente o que a gente respondeu para o Nicolite, porque realmente no slide está falando, e eu lembrei disso, que a jus solis pode ser uma forma de aquisição caso os seus pais sejam apátridas. E no caso, nacionalidade espanhola, ou eles estejam fora da lei de origem. Mas enfim, é basicamente isso. Tem a ver realmente com a terra e você normalmente nasce e jus solis é isso. Eu acho. Alice, você tinha outra pergunta? Tinha. Pode Desculpa, falar. eu fiquei em dúvida sobre a tradução juramentada. Eu fiquei tipo assim, como assim? É um site? É uma pessoa que você contrata? Como que acontece essa tradução? Pode responder. É uma pessoa que traduz, não é? É uma pessoa. É um Mas tradutor não é a de... gente. Não é ninguém aqui dentro da Argos. A gente É pode alguém tipo indicar oficial do um governo. tradutor. Mas, por exemplo, para documentos portugueses, você não vai precisar dessa tradução juramentada. Mas é só um tradutor certificado, ao invés de, sei lá. Ah, tá, é uma pessoa. Porque eu pensei que talvez fosse um site, sei lá. Não, entendi. Não, é uma pessoa. Obrigada. Mais perguntas, gente? Gente, eu tenho mais uma pergunta muito com base no que a Alicia estava falando e perguntando. E vocês chegam a recomendar, vocês chegam a recomendar no documento final alguns tradutores juramentados, ou isso fica realmente por conta do, do cliente mesmo? Então, eu acho que normalmente a tradução juramentada costuma ser
mais necessária no caso da cidadania alemã. Eu confesso que faz um tempo que eu não pego um projeto de DN alemã para fazer. Então, mas eu acho que tá naquela parte de informações adicionais, sim. A gente sempre recomenda. Se o cliente vai buscar, outra coisa. Mas recomendar, a gente recomenda sim. Não, beleza, obrigado, gente. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode passar para a tarefa, porque ainda falta isso, entendeu? A gente tem que apresentar isso para vocês também. Verdade. Então, eu vou para a tarefa. Tudo bem Pode por todos? apresentar aí. Eu vou apresentar aqui para você falar uma coisa. Obrigada. Pera, não sei se está no lugar certo. Vai ser no Docs de novo, gente. Vocês vão ter que aceitar que a gente não criou um PDF, mas a gente vai mandar isso para vocês. Tá? É porque a gente precisa ter o check de GP também, para transformar em PDF e mandar para vocês. Mas, vamos lá. Vocês ouviram a gente falando a capacitação toda, que a alemã era que a gente mais recebia, porque era mais difícil. E adivinha qual vai ser a tarefa de vocês? Viabilidade de dupla nacionalidade alemã. Não vai ser nada difícil. Só suspense mesmo. Eu vou lendo aqui com vocês a tarefa, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Vamos lá, eu vou olhar aqui. Eu preciso falar que é fácil. Tarefa. A proposta é fazermos uma reunião de viabilidade de DN alemão, onde vamos simular o papel de uma lead interessada na dupla nacionalidade a partir do seu casamento com um alemão que emigrou para o Brasil. Além disso, o casal quer que o filho tenha nacionalidade alemã por descendência. Vamos lá resumir essa parte para deixar tudo bem claro. Nós vamos simular uma reunião com vocês. Não vai ser uma reunião de verdade, nós vamos ser os leads, assim, digamos. A gente inventou uma historinha muito bem inventada, porque a gente passou horas e horas criando os personagens. Então, vocês, por favor, apreciem o nosso trabalho. E não vai ser agora. As reuniões não vão ser agora, a gente vai marcar. Eu tô me antecipando, né? Tá, continuando. Vocês deverão pesquisar a respeito de quaisquer questões relacionadas à viabilidade para alguém requerer a nacionalidade alemã sobre essas filiações, tanto por casamento como por ascendência, de modo a chegarem na reunião preparados e elaborar perguntas a essa lead com a finalidade de decretar a sua viabilidade. Estejam preparados para possíveis dúvidas que a lead queira tirar a respeito do conteúdo da reunião. Ou seja, entrem no site do consulado alemão ou sites confiáveis, filtrem todas as informações que vocês sejam capazes de filtrar para, na hora da reunião, estarem preparados para responder nossas potenciais perguntas. Ou do cliente, né? Vamos ver. No começo da reunião, lembre-se de apresentar a empresa e nossos serviços ao lead, antes das perguntas de viabilidade em si, como eu apresentei a estrutura da nossa reunião de viabilidade. Se vocês fizerem alguma dúvida, se vocês tiverem, a gente volta. Vale ressaltar que nem sempre é possível determinar viabilidade ou não com tanta certeza, precisando de uma confirmação de outras informações por parte do lead. Como eu disse, nunca falem na reunião sim ou não de cara, porque sempre pode ter um a mais que a gente não sabe. Após a reunião, vocês terão 2 dias para enviar um documento determinado entre 3 alternativas: viável, inviável e não há informações suficientes para determinar a viabilidade, com justificativa detalhada da resposta dada, com no máximo 3 páginas. Vocês não vão fazer um projeto de dupla nacionalidade, vocês só vão escrever um documento falando se é viável ou não, detalhando e os motivos, todas as regras que vocês acharem aplicáveis ao caso do lead. Tá. As reuniões deverão ser marcadas entre o dia 1º de setembro e dia 2 e 3, data a ser discutida no grupo da tarefa. Eu preciso falar isso, né? Do grupo. É uma tarefa, eu falo. A gente vai chegar lá em algum momento? Vai ser em dupla, gente. A tarefa vai ser em dupla, sozinhos. Não em grupo, mas no caso, aqui tá em grupo. Então, se vocês não puderem nenhuma dessas datas, eu acho. Não sei, se pode ser conversado também. Às vezes a gente pode entrar em um acordo ali, a gente se organiza. Somos poucos e a gente consegue se organizar direitinho. Envio. Como já falado, o prazo de envio do documento 2 dias após a sua reunião, ou seja, se a sua reunião foi feita no dia 3, você vai ter até o dia 5, 11h59 para poder enviar.
todas aquelas regras de formatação que vocês já estão acostumados da primeira tarefa. A tarefa deve ser enviada tanto para o e-mail de GP quanto para o e-mail de projetos com o seguinte título. Agora vamos para informações importantes. Toda a comunicação em equipe para a realização da tarefa deve ser feita pelo grupo oficial. As reuniões deverão contar com a participação de um membro do núcleo de projetos, ou seja, não só a reunião que a gente vai simular, mas qualquer potencial reunião que vocês queiram fazer para elaborar um documento, para bater um papo sobre a tarefa. Mesmo esquema. Membro de projeto, se ninguém da gente puder participar, escrevam a ata. Dicas e observações? É importante que se busque e priorize as informações que estão em fontes oficiais. Como eu falei, consulado. Sempre busque em consulado. Contudo, caso determinada informação não esteja presente em sites oficiais, pode ser feita a busca em fontes não oficiais, porém que aparentam ser confiáveis, desde que essa mesma informação esteja presente em ao menos 3 fontes não oficiais diferentes. Fundamental se atentar aos detalhes, se basear na capacitação de dupla nacionalidade vista, utilizar qualquer ferramenta que vocês considerarem úteis para a organização e execução da tarefa, dividir bem as funções entre o grupo e manter uma comunicação ativa. Isso eu acho muito importante ressaltar. Vocês acabaram de vir de uma dinâmica em grupo, então vocês sabem como é que é importante manter uma comunicação. Então, a gente já teve casos aqui em atividades em grupo que a pessoa acabou se prejudicando por falta de comprometimento da outra pessoa. Então, se dediquem, pensem que vocês estão fazendo uma atividade em dupla, então se dediquem. Cuidado com erros ortográficos ou textos genéricos demais. E, em caso de dúvida, estamos à disposição. Essa é a hora das dúvidas. Não, só para eu retificar uma coisinha, amiga, que você mencionou. Aquilo da gente, tipo assim, nunca ter certeza realmente da viabilidade, porque realmente, tipo assim, às vezes o lead não fala uma coisa específica, mas, tipo, ele pode falar depois. Isso é verdade. Só que, assim, nessa tarefa, vamos tentar fazer tudo na reunião, tá, meus amores? Não vamos... A gente vai ser personagem só na reunião, tá? No grupo a gente vai ser a gente mesmo. Então, tipo, tentem perguntar o máximo de coisas que vocês conseguirem, que vocês acharem relevantes, e aí criem um documento de vocês a partir disso, entendeu? A gente não vai dar informações a mais. Mas era só pra falar isso. Ana Clara, pode começar perguntando. Então, como vai ser uma coisa simulada, eu queria saber, mais por dúvida mesmo, porque eu acho que não vai alterar muita coisa. Tipo assim, por exemplo, suponhamos que quem vai fazer a simulação de mim e da minha dupla vai ser a Luísa. Aí, tipo, da Alicia vai ser você lá. Vai ser assim ou vai ser uma pessoa só que vai ser, né, o cliente para todos os grupos? Não, a gente vai alternar. Eu acho que vão ser 4 duplas. Provavelmente vão ser 2 duplas para cada e vai alternar, mas o nosso perfil vai continuar o mesmo. Só a pessoa que vai personificar que vai mudar. Pode falar, Gabriel. Opa. Então, aí só para eu ter certeza se eu entendi certo. Primeiro a gente vai estudar, elencar as perguntas importantes que a gente tem que fazer, e aí na reunião com vocês que a gente vai perguntar e a gente vai conhecer a história. A gente não sabe a história agora. Beleza. Tudo certo então. Obrigado, gente. Então, a única informação que vocês sabem que é importante para elaborar as perguntas são os casos de filiação que a gente colocou na tarefa, que vocês vão ter acesso depois. Mas as informações mesmo da nossa historinha são na reunião. Alguém mais? Tudo bem explicado? Meus vizinhos estão brigando. Não sei se vocês estão escutando. Não dá pra Eu acho que a Alice tinha uma dúvida, não? Alice, te manda dúvida, tinha. O Gabriel perguntou pra mim, eu queria saber também se ia ser um descubra, né? Na hora a gente vai descobrir tudo. Acho que vai. Descubra. É um descubra. Ok. Mas juro que não é um bicho de 7 cabeças, gente. Não é, vai dar tudo certo. Se vocês se prepararem direitinho, vai dar tudo certo. Que isso, Laura? A gente vai fazer aquele esqueminha que a gente ia pensar? Pode ser. A gente tem 15 minutos ainda.
Tá, então, temos 15... pode falar. Pode falar. Desculpa. É que veio agora na cabeça. Se vocês indicam mais ou menos um tempo assim dessas reuniões que vocês têm uma média de tempo que seria mais adequado, ou enfim, vocês estão deixando isso bem solto, bem livre mesmo. Bem solto, bem livre. O que vocês acharem necessário incluir na apresentação. E eu acho, a gente disponibiliza algum slide ou eles fazem? Eles fazem, né? Vocês fazem slide, gente. Vocês podem fazer um slide. Podem usar. Vocês Se podem fazer vocês um slide. quiserem usar recursos visuais baseados nas capacitações que a gente já apresentou aqui dos serviços da Argos. Mas podem ser criativos, não precisa se prender a modelo, não. Beleza, obrigada. O que a gente ia falar? Basicamente, gente, a gente tem, 15 minutos agora. Então, assim, a gente decidiu abrir um espaço para dúvidas, gerais. Se vocês quiserem perguntar sobre projetos, sobre qualquer coisa que vocês pensem. Porque, assim, eu acho que essa vai ser a nossa última reunião no período treino, porque semana que vem vocês vão estar fazendo a tarefa. Então, a próxima vez que a gente vai se encontrar vai ser com os membros que vão ser efetivados mesmo. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Pergunta sobre dia a dia no núcleo, qualquer dúvida que vocês tenham mesmo, fiquem à vontade. Pode falar. Isso surgiu enquanto vocês estavam apresentando agora, que eu fiquei pensando se vocês têm algum retorno sobre os clientes, né, terem conseguido tirar ADN ou um visto, que seja, porque, como vocês disseram, né, consultoria, então vocês dão todas as informações, mas eu queria saber se em algum momento vocês acabam recebendo esse feedback, né, se realmente conseguiu realizar, até porque eu acho que é um dado, né, uma medida interessante para a empresa, talvez. Olha, assim, provavelmente sim, mas eu admito que eu não sei de algum caso atual, porque a gente tem feedback de clientes, mas assim, tem mais a ver com o nosso serviço, não, caso eles tenham conseguido, porque esses processos são muito longos, gente. Não sei se vocês já pesquisaram isso, mas tentar dar entrada de DN em embaixada, em consulado, quer dizer, é 10 anos. Então, Não. eu acho que não dá muito. Depende. Ok, mas assim, eu acho que não dá muito tempo para eles chegarem na gente de Toda novo. uma geração de membros da Argos para receber. Aí, consegui. Não sei quem fez, mas consegui. Pode falar, Carol. Entendi. Gente, eu não lembro se eu já sei disso, mas eu queria saber se, dentro do núcleo vocês já fizeram alguma coisa para vocês mesmos. Se vocês podem fazer isso. Um membro quer tirar alguma cidadania e aí vocês se ajudam. Vocês já fizeram isso? Vocês fazem isso? Então, se você quiser responder essa. Posso falar porque foi um projeto que eu coordenei. Eu não sei se vocês conhecem a Letícia, nossa consultora de projetos aqui. Ela participou das reuniões, a gente já fez um projeto para ela, de DN espanhola. Aí vocês fazem de graça? Não, também não é assim. Tá. Mas eu vou ser sincera, né? Abrindo nossos corações. Eu, antes dessa loucura toda da lei italiana, eu tinha direito a tirar a cidadania. Aí eu perdi. Mas aí, quando eu entrei na Argos, eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a fazer os projetos, eu comecei a pegar os conhecimentos para fazer para mim sozinha. Arrasou. Então é algo que vocês podem fazer também. Tá. Pode perguntar. Cara, então, eu ia perguntar mais sobre... Talvez eu já tenha até feito essa pergunta lá na frente, posso estar errado, não sei, talvez eu esteja meio esquecido. Mas, em relação às tarefas, normalmente isso é mais em relação ao dia a dia do núcleo, né? Como vocês se organizam? Eu imagino que a diretora, né, recebe essas tarefas aí, ela divide por semana, assim, para as pessoas. Como ficam as demandas, assim, normalmente? Então, todos os nossos projetos a gente divide por semana normalmente. Então, a gente vai, recebe o projeto, fechou, beleza, a pessoa pagou, aí a gente cria um grupinho, que, gente, acho que deu para perceber que projeto a gente faz tudo em grupo, né? Espero que vocês tenham entendido. E aí, a gente, enfim, a gente divide as tarefas, normalmente os coordenadores do projeto que dividem. Então, por exemplo, aquele projeto que o pessoal mencionou meia hora, aquele projeto na RG que a gente fechou,
Então, eu e a Luísa, a gente está coordenando, e aí a gente está, no caso, semanalmente, criando as tarefas para o pessoal e passando, entendeu? Então, é realmente semanalmente. E aí cada um tem uma demanda específica, entendeu? Às vezes acontece de ser a mesma demanda, mas, tipo, nesse projeto especificamente, cada um está pesquisando uma coisa diferente, sim. Mas a gente tenta equilibrar, bonitinho, né? Mas é isso. Então, eu não sei se a pergunta foi específica de tarefas dentro de um projeto ou tarefas no geral. Queria No saber. geral No mesmo. geral? Foi mal, eu falei Não, só. mas tem os dois. Existem várias divisões de tarefas. Tipo assim, eu e a Laura, no caso da Laura Roque e a Yasmin, que são as nossas antigas, né? Diretora e coordenadora, respectivamente, elas já iniciaram esse trabalho de fazer uma planilha, assim, geralzona, com todas as atividades que a gente já fez. Atualmente, a gente tem uma divisão, assim, vocês vão ver, a gente tem várias atividades. Além dos projetos externos, a gente tem várias atividades internas, então a gente registra e a gente tenta fazer esse revezamento. Então, às vezes, assim, óbvio que, por exemplo, vamos. Ai, muita coisa para falar, calma. Pensando numa perspectiva de tipos de projeto. Pode ir, amiga? Tá, tipos de serviço. Se uma pessoa, às vezes a gente pode demonstrar preferência. Por exemplo, gostei muito de fazer projetos DN, quero entrar nos próximos. Ok. Mas normalmente todo mundo quer tentar um pouquinho de tudo. Então, eu já participei do projeto DN, aí o próximo é pesquisa de compradores que eu nunca fiz. Aí as diretoras, no caso, as diretoras, não, a gente vai fazer, tipo, a gente tem esse controle sobre quem já fez cada tipo de projeto para poder manter esse revezamento, todo mundo tentar um pouquinho de tudo, caso seja da vontade da pessoa. Se quiser, tiver uma preferência, tá tudo bem também. Tá tudo bem nos limites, porque às vezes a gente vai precisar te enfiar assim, num projeto, mesmo que você não queira. Mentira. Acho que eu respondi, né? Desculpa, gente. Eu queria falar muita coisa e eu saio me atropelando. Pode falar. Alice, eu acho. Sou eu. Eu queria saber como é que funciona, porque eu lembro que vocês citaram em alguma das reuniões que as pessoas de outros núcleos às vezes participam de projetos. E, tipo, quando o projeto chega para vocês, né, através de negociação, marketing, enfim, qualquer núcleo, ou vocês mesmos, vocês comunicam para todos os núcleos, tipo, gente, temos esse projeto. Quem quiser participar, pode participar? Ou como é que funciona isso? Então, normalmente, assim, quando a gente fecha um projeto, a empresa inteira fica sabendo, entendeu? A gente passa isso para a PRG e tudo mais. As diretorias sempre ficam sabendo primeiro, eu acho. Nem sei se primeiro, mas assim, a gente sempre conversa bastante, então todas as diretorias ficam sabendo. E assim, esse processo de, tipo, pegar membros de outros núcleos, normalmente a gente pega membros de outros núcleos quando a gente precisa, entendeu? Tipo assim, porque projetos é a nossa função, gente. Projetos, a gente faz projetos. Então, quem está entrando em marketing não necessariamente precisa entrar num projeto só porque a gente quer, entendeu? Normalmente esses membros que vêm de outros núcleos vêm voluntariamente. Mas, assim, por exemplo, esse último projeto que a gente fez, que a gente terminou, de pesquisa de compradores, foi muito longo, foi muito tipo, grande de tamanho mesmo. E a gente tinha um tempo mais reduzido, então a gente pegou pessoas de outros núcleos também. Mas o pessoal se voluntariou. Inclusive a Giovana, que estava aqui, acabou de ir embora, ela participou também. E ela é de GP. Então, assim. Mas a gente. E aí, qualquer coisa também, algum membro de outro núcleo pode se voluntariar. Mesmo que a gente não peça, ele pode se voluntariar e a gente também, tipo, enfia a pessoa. Porque, enfim, gente, é isso. A gente está aqui para viver todas as experiências, então. Mas, assim, a gente prioriza normalmente o projeto, porque essa é a nossa função. Isso eu queria concluir, entendeu? Pode falar, Luísa. Não, vou dar um exemplo recente. A gente já falou, né, do projeto trocentas mil vezes, do estudo de mercado. Quem participou da negociação, quem participou não, quem praticamente protagonizou a negociação com a Lid foi o JP de negociação. Assim, a gente teve um carinho, a gente desenvolveu um carinho muito grande pela Lid, porque realmente, agora é cliente, porque é bem raro a gente encontrar pessoas muito simpáticas aqui. Então, ela foi uma querida, a gente desenvolveu um carinho especial por ela. E ele mandou mensagem esses dias perguntando se a gente já tinha dado início ao projeto, porque ele tinha interesse em participar. E acaba que a gente já tinha fechado a equipe, já tinha postado o cronograma. Eu falei, poxa, por que você não mandou mensagem falando que você queria? Tipo, fica à vontade. Então, é isso mesmo, é de interesse. Mas vocês que querem entrar em projetos, vocês vão ser prioridade na lista. Maria, agora. Outra dúvida que surgiu é: vocês
já tem algum dia, óbvio que já tem, né? Algum dia certo na semana de que vocês fazem a reunião de vocês, né? E aí eu não lembro se é semanal, quinzenal, do núcleo. Então, a reunião de núcleo é quarta-feira, 6h30. A gente tentou botar mais ou menos perto desse horário, porque, enfim, né? É o horário que a gente está mais disponível. E é quinzenal também, reunião. E é isso que eu ia até falar. Eu acho que semana que vem a gente vai ter uma reunião, então talvez vocês participem sim. Eu falei uma coisa errada, mas assim, tá tudo bem, gente. Mas aí vai ser uma reunião normal, não vai ser capacitação, entendeu? Porque é quinzenal, a gente fez semana passada. E outra dúvida ainda sobre isso é quando ocorre, né, a entrada de novos integrantes depois do processo seletivo, se é conversado essa questão de novo ou já é uma coisa fixa do horário e dia? Não é fixa. Se vocês não puderem, a gente pode conversar. A gente encontra um horário que seja bom para todo mundo. Somos, assim, relativamente poucas pessoas, então a gente conversa, assim, tenta mudar para outro dia, se for necessário. Eu ia falar alguma coisa de reunião de núcleo. Ah, tá. A gente tem reunião de núcleo quarta-feira e vai ser bom porque vai ficar assim, apesar de todas as informações que a gente passa, vocês vão ter uma noção maior. Vocês já participaram da RG, então vocês vão ver o que a gente conversa, vão ver como é que as informações são passadas entre a gente. Então, se vocês puderem participar, participem. Senão, eu acho que não sei se a gente consegue gravar. Não sei. Depende de GP. Não sei se vão gravar, mas sei lá. Eu ia falar @GP, mas não tem ninguém. Ah, tem uma treininha aqui. Tá, mas qualquer coisa a gente grava também, mas tem que participar. Vai ser bom, inclusive, ter a participação de vocês ativa. Pode falar, cara. Eu queria saber, mais ou menos, que tipo de projeto vocês costumam colaborar com outras empresas, Júnior. Se vocês fazem mais Comex, se é mais DN, se isso é uma coisa, tipo, vocês vão decidindo, como que funciona? Vocês entram em contato com a empresa entra em contato com vocês? Como que é? Posso falar? Pode. Eu tô muito empolgada hoje, gente. Eu acho que vocês talvez tenham percebido. Eu gosto muito de falar. Vocês provavelmente já perceberam. Então, acontece os dois. Ou a gente chama de AC, né? Ação colaborativa. Então, ou as outras empresas entram em contato com a gente. Normalmente, vamos lá, existem dois casos. Ou é por falta de membro, ou seja, a equipe deles ou a nossa está muito lotada e a gente meio que pega emprestado, digamos assim. Ou às vezes é um serviço que a gente não tem experiência, pensando Argos solicitando uma C. É um serviço que a gente não tem experiência, um serviço que a gente quer implementar. A gente vai fazer uma pesquisa para ver as EJs que fazem o serviço e a gente vai solicitar uma C. Normalmente, membros, ou uma divisão igual, ou sei lá, o coordenador deles, coordenador nosso, isso é conversado. Mas tanto a gente pede a AC quanto eles pedem também. E sobre os serviços, cara, bem igual, assim. Eu acho que é mais de Comex, né, Laura? Me corrija se eu estiver errado. Talvez. Eu não sei, na verdade, porque a gente tá recebendo tanto proposta de fazer junto de Comex quanto de DN. Então, assim, Bombou. eu não tenho Bombou nem essa semana. eu não tenho nem quantidade, assim, para dizer, tipo, qual é a maioria. Mas, assim, Eu acho que é mais de Comex. a gente tem especificamente uma EJ que a gente é mais parceira, que é a F5. Então, tipo, a gente tá tentando. Faz um tempo, na verdade, que a F5 fica mandando mensagem pra gente, tipo, vamos fazer pesquisa de compradores que eles não têm muita experiência e a gente tem. Aí a gente fica nessa de tentar fazer com eles. E aí talvez role, não sabemos ainda, talvez para um futuro. Galera nova. E, por exemplo, a Export, que é a EJ da Rural,